Pessoal, eu queria refletir com vocês sobre um caso importante da história que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. É o chamado caso Dreyfus. O Dreyfus era um capitão das forças francesas no final do século XIX, no período em que a França vivia uma grande instabilidade institucional, depois da Guerra Franco-Prussiana, em que a França tinha que reorganizar suas instituições e vivia um período turbulento entre as diferentes partes da sociedade francesa. O caso Dreyfus é o caso de um oficial, um capitão, que foi acusado de espionagem contra os franceses a favor dos alemães. O caso era claramente uma acusação falsa, as provas eram burladas e o capitão foi preso, julgado e enviado para a Ilha do Diabo, aquela que está aqui na costa da Guiana Francesa, aqui na América do Sul, que é um lugar conhecido, inclusive tem filmes sobre essa prisão, duríssima prisão francesa, de oficiais franceses, até o filme Papillon, para quem quer lembrar sobre isso e conhecer um pouco essa prisão. Mas ele foi mandado para lá e o caso se transformou num símbolo de algumas coisas importantes que a gente tem que avaliar de como um Estado pode sofrer nas suas estruturas fundamentais. 4 aspectos desse caso que devem ser pensados. Primeiro, a violação do devido processo legal. Segundo, a ocultação de provas diante de uma acusação dessa gravidade. Terceiro, na época, um antissemitismo muito forte que veio na primeira metade do século XX nas consequências que a gente já conhece, o Holocausto. E finalmente, o corporativismo militar. São as 4 características desse caso do Dreyfus. Já se sabia que ele estava sendo acusado de forma irregular, e aí o que aconteceu é que todo o establishment, todo o sistema, o Estado francês, manteve as suas posições, até que um intelectual conhecido na época, Émile Zola, escreveu um artigo no jornal L'Aurore, uma carta ao presidente da França, dizendo: "J'accuse", eu acuso, e ali ele descreve todas essas irregularidades, se expõe e diz: olha, esse Estado francês é um Estado autoritário, é um Estado que rompe com o processo legal, é um Estado que esconde provas ou burla provas, é um Estado que defende processo irregular com as Forças Armadas por trás e, além de tudo, ainda é antissemita, porque o Dreyfus era judeu. O artigo dele tem um grande impacto, ele é perseguido pelo regime, o Émile Zola foge para a Inglaterra, mas quando ele foge para a Inglaterra, o impacto que tem o seu artigo e todo o caso, todo o corolário em torno do caso gera uma reação internacional e, como consequência, uma reação nacional na França, que tem como final a decisão do presidente da República em 1906, quer dizer, em 1898 o Dreyfus já é retirado da prisão, mas o processo só termina 12 anos depois, de 1894 até 1906, quando o presidente da República francês reverte o caso e dá ao Dreyfus a medalha de Legião de Honra, quer dizer, recupera a credibilidade e a honra do oficial e, ao mesmo tempo, tenta recuperar a credibilidade das instituições francesas. Por que eu estou contando essa história, que é uma história muito conhecida, muito utilizada em vários livros de história, em várias passagens da história contemporânea, para outras passagens de rupturas institucionais em vários países, porque a França conseguiu, através desse caso, reverter um quadro de autoritarismo, de desrespeito à ordem institucional e constitucional. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente tem que fazer a mesma coisa no Brasil. O Brasil passa, desde 2022, com esse, até antes, se a gente quiser, desde 2019, quando a Suprema Corte, no nosso caso o STF, começa a praticar atos inconstitucionais, está levando o país para uma farsa que é protegida por várias corporações, além do Executivo Federal, desde 2023, no governo atual, uma série de instituições nacionais, o Ministério Público, Procuradoria-Geral, a mídia, a Igreja. Assim como aconteceu na França no final do século XIX, o Brasil passa por uma situação muito semelhante. O que é que nós temos que rezar e trabalhar, mais do que rezar, trabalhar de forma civil para reverter? Trabalhar pelo retorno da ordem constitucional, para que um próximo presidente, seja lá quem for, faça com que os nossos Dreyfus possam ser retirados da Ilha do Diabo e voltem a ter uma vida normal num ambiente democrático, certo? Vale a pena conhecer o caso Dreyfus e vale a pena associar ele à situação do Brasil contemporâneo. Vamos nessa. Curta, comente, compartilhe e se inscreva.